Se você está aqui comigo neste vídeo é porque você provavelmente vai fazer aí a prova da Polícia Penal de São Paulo, sim, banquinha FUNESP, banquinha tensa, banquinha com muitas questões de língua portuguesa, até cansativas, e redação. Eu sou a Chay, professora de língua portuguesa aqui do canal Português Sucesso, e agora eu vou debater junto com vocês, a gente vai fazer uma a uma, então já senta, pega papel, caneta, se ajeita, pega um lugar bem confortável, porque você vai ficar comigo aqui até o fim para que a gente faça as 20 questões de língua portuguesa da prova de 2019 da PM de São Paulo. Bora lá! Já aproveita que você está aqui comigo também, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Aqui embaixo tem para vocês os meus cursos para a Polícia Militar de São Paulo, intensivão aí de redação com várias questões comentadas, com simulado, com muita coisa boa para que você vá bem na prova de língua portuguesa, já que a prova de língua portuguesa tanto a prova de língua portuguesa quanto a prova de redação são decisivas, né? São os critérios aí mais eliminatórios das provas, principalmente a VUNESP, que tem aquela nossa prova assim bem filosófica, sempre com perguntinhas, né? Perguntinhas que arrancam o couro lá na redação. Mas bora lá, a gente vai olhar aqui então agora como que funcionou, né? Como que foi exposta aqui para vocês essas questões da banca de 2019. Eu vou ficar bem aqui no cantinho, já esperei aqui para vocês. Então, eu ficando aqui no cantinho, eu consigo mostrar para vocês as questões e a gente ler junto e fazer uma abordagem bem legal. Para começar, que são 20 questões. Tem um textão, ó, de 1 a 13, é um texto só, então vai pegar tudo que envolva essas 13 questões, saindo do texto, os exemplos, as palavras, a interpretação. E ele começa dizendo assim, ó, um texto do Leandro Carnal que diz que é conceito de moda. Usam em encontros motivadores, pode ver que não tem título aqui, usam em encontros motivadores. Na física, é a volta à forma original após uma deformação. O termo se origina da capacidade de ricochetear, saltar novamente. Por extensão, usamos para falar de quem sofre pressão e consegue manter seus objetivos. Uma pessoa resiliente, ideal teria 3 camadas. Na primeira, suposta, recebe o golpe sem desabar, ouve a crítica e não desaba, vive a frustração sem controle, experiência e a dor continua de pé. A primeira etapa da resiliência é administrar o golpe e o revés, o erro, a decepção. O tipo ideal que estamos tratando sabe a extensão da dor, mas se considera ou é de fato mais forte do que as ondas da adversidade. O segundo estágio é a recuperação-aprendizagem. Combinam-se os dois conceitos, sinto o golpe, não o desmonto, fase 1, e ainda recupera a posição anterior ao golpe com um acréscimo de algo novo. Toda dor contém uma lição, ninguém duvida disso, o resiliente consegue aprender com o golpe sentido. Beleza, já entendemos um pouquinho o que está falando sobre frustração, sobre como as pessoas agem, sobre etapas de resiliência, etapas de golpe, ações, segue. O terceiro momento do modelo perfeito é a ressignificação da estratégia e da consciência a partir do aprendizado. O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, mesmo se for a vítima. Nunca deixa lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida, houve reação com o aprendizado e dele surgiu um novo ser, mais forte e mais sábio. É bom descrever tipos perfeitos. Quase sempre são inexistentes, são como a biografia dos santos medievais, sem falhas, diamantes, sem jaça, modelos e, como tal, inatingíveis. Existe um propósito didático de mostrar a perfeição para nós que chafurdamos no lodo da existência banal. Todos temos graus variados de resiliência diante da vida. Ninguém é o tipo ideal. E uma coisa não invalida a outra. Como narrar de santos, o modelo perfeito serve como para indicar o ponto no qual não encontro. Porém, devo reagir para almejá-lo. Sempre é bom ser resiliente e todos os palestrantes e livros têm razão. Sem resiliência tem algum grau, épico ou homeopático. É impossível enfrentar o mundo. Continua. O conto extraordinário de Kafka, um artista de fonte, eu acho que eu repeti ali, né, como narrativa. Um conto extraordinário de Kafka, um artista da fome, fala de um homem com extrema resiliência para aguentar jejuns prolongados.
Era um herói. Ao final, emitiu a verdade surpreendente. Ele não era um homem de vontade efêmera. Apenas nunca havia encontrado um prato que o seduzisse realmente. Seu paladar nunca fora tentado. Creio que a receita geral da resiliência, a serenidade diante das coisas que, na verdade, não os atingiram, esperança ajuda sempre. Leandro Carnal. Leandro Carnal tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala sobre quando que você não se ofende com aquilo que você tem consciência do seu ser. Se liga muito com isso daqui, mas bora pra questão. E aí diz assim, é correto afirmar que, no texto, a descrição da pessoa resiliente, letra A, tá? Cria a imagem de um ser que atingiu a perfeição graças à dedicação. Ele fala que ninguém é perfeito. B, retrata um ser em desenvolvimento que deve vencer as resistências que ele próprio impôs. Não é dele que impôs. C, projeta um tipo idealizado, dotado de qualidades a serem buscadas em enfrentamento da realidade. O ser ideal, mas como ele vai enfrentar isso? Ser resiliente. Mas segura aí. B, D, representa o que cada um de nós é na realidade, apesar de impossibilidade de lutar para vencer. Não é impossível, ele fala que é possível, mas não tem como ser ideal. E E, simboliza todos que querem abandonar uma vida banal para dedicar-se a vencer na vida. Não tem nada a ver com isso. Aqui a gente consegue colocar ali a questão da letra C, né? A letra C, que vai dizer sobre o ser ideal que tentamos. Beleza? Beleza até aqui? Vamos para 2. No último parágrafo, o episódio do conto de Kafka é usado pelo autor como, no último, tá? É usado como exemplo das qualidades do homem resiliente? Não. Modelo de comportamento a ser adotado? Não. Ele dá ali, ele ilustra, ele traz assim um algo, né? Relato motivador? Não relata, ele não contou muito detalhe. Interpretação do conceito de física? Não. Ilustração bem-humorada para expressar ponto de vista que desconstrói o tipo resiliente? Sim. Porque olha só, ele ilustra e diz assim, olha, ele também. Só que ele nunca tinha sentido tudo aquilo. Então, tu ri porque fala, claro, né? É igual você nunca ter comido uma comida e falar, eu não gosto. Você nunca provou, então você nunca vai desejar. Se você nunca provou uma determinada comida, você não pode parar e falar, eu a desejo. Não, você nunca comeu, tá? Você nunca degustou, provou, tem a experiência anterior. Por isso aqui, o que mais se encaixa seria a letrinha E. Letrinha E. Até aqui, super interpretação. Agora vamos para 3. Os conceitos que caracterizam adequadamente as 3 camadas de pessoas resilientes, como descrita nos parágrafos 2, 3 e 4, são respectivamente, tá? Persistência, resgate com fortalecimento e desprendimento. Consistência, reação com sabedoria e recuperação. Resistência, restabelecimento com conhecimento e revitalização. Coerência, dedicação com mérito, desdobramento. Ou E. Consciência. Gente, resistência no começo. Ele volta e restabelece o conhecimento, depois ele se revitaliza, tá? Então aqui seria a letrinha C, que é essa maneira de você acontecer, de você amadurecer e você voltar, tá? Então na 3 teria que ser letrinha C. Agora a gente vai pegar algumas palavrinhas que vão fazer sentido para vocês dentro do texto, já começa um pouco mais de análise nessa prova da PM. Até aqui, galera, foi uma prova bem difícil de parte de compreensão, tá? 4. Observe os trechos destacados nas passagens seguintes. Na primeira, suporta, percebe que o golpe sem desabar. 3. O resiliente consegue compreender com o golpe sentido. Esses trechos expressam os contextos em que se encontram as noções respectivas de causa e companhia, modo e tempo, modo e causa, tempo e conformidade ou oposição e conformidade. Olha só, o golpe sem desabar é o modo como ele ficou sem desabar. E o resiliente consegue compreender com o golpe sentido, ele consegue compreender por causa, devido ao golpe sentido. Então, tem algum de modo e causa? Tem. Letra C, modo e causa. Beleza? Então, 4 seria a letrinha C, modo e causa. Agora a gente vai para 5, tá? O Camargo já tá aí em 25% da prova, 10 minutinhos de vídeo aqui. Vamos para 5. Agora vai entrar aqui
já mais análise, né? Observe a relação de sentido estabelecida pela conjunção e entre os enunciados e passagem. Houve crítica e não desaba. Essa mesma relação de sentido está presente aí, ó. Houve crítica e não desaba. Houve crítica e não desaba. Não desmonto e ainda recupero. Experiência de dor e continuo em pé, ó. Não, tá? Ó, houve crítica, então uma ação e não desaba. Outra ação. Experiência de dor e continua de pé. Ação e outra ação. Antes eu tenho o ainda, então não dá. C. O terceiro momento de modo perfeito é a ressignificação da estratégia e da consciência. Não, aqui é acréscimo. Fez desse e desse, não dá. D. São modelos e, como tal, inatingíveis. Não, tá? Aqui estou tentando mudar de sujeito, fazendo uma explicação. E. Sempre é bom ser resiliente e todos os palestrantes e livros têm razão. Não, aqui só dá para ser a letra B, né? Experiência de dor e continua de pé. Ação e ação. 5. Agora a gente vai para 6. A 6 diz assim: assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, mesmo se for a vítima. Olha só, assinale a alternativa que reescreve. Bom, ainda que seja a vítima, desde que seja a vítima, exceto se for a vítima, salvo se for a vítima, contando com que seja a vítima. Gente, eu mesmo que fiz reforço, tá? Ainda que seja a vítima, mesmo sendo a vítima, ou ainda que seja a vítima, não dou condição ali, eu só digo que é. Então, ali teria que ser o ainda que seja a vítima, por isso letrinha A. Vamos ver se isso vai batendo com o gabarito que foi dado pela PM, né? Depois eu boto aqui pra vocês um link pra poder baixar. Agora vamos de 7, né? A 7 é grandona e ela vai trazer um texto, vai pedir pra observar e vai dizer: observe o emprego dos parênteses dos dois pontos, traz pontuação. O ideal que estamos tratando sobre a extensão da dor, mas se considera ou é de fato mais forte do que as ondas das adversidades. Sempre é bom ser resiliente, todos os palestrantes e livros têm razão. Sem resiliência, em algum grau épico ou homeopático, é impossível enfrentar o mundo. E aí ele pergunta por que desse uso. Os parênteses isolam o comentário que reitera uma afirmação anterior e os dois pontos introduzem um comentário? Não. Os parênteses isolam um comentário? Os parênteses isolam um comentário? Isolam. Que reduz o sentido? Não. Que põe uma alternativa, na verdade, né? Tanto os parênteses quanto os dois pontos introduzem comentários? Não. D. Os parênteses isolam um comentário e se põem como alternativa para... Sim. Os dois pontos introduzem um comentário que reforça a afirmação anterior? Sim. Então, aqui, letra D. Depois a gente tem o quê? Depois a gente tem a 8. Cara, já tá cansado, metade da prova. E aparece assim pra vocês, né? Nas passagens, sinto o golpe, mas não desmonto. Sinto o golpe, não desmonto. Fase 1. E ainda recupera a posição anterior ao golpe, com um acréscimo de algo novo. Quase sempre são inexistentes. Os termos destacados expressam nesse contexto, respectivamente, a noção de passado recente e aproximação, acréscimo e revitalização, tempo presente de diferenciação. Não tá falando de ser diferente, tá falando de revitalizar, né? Ó, quase sempre são inexistentes, sabe? Vamos lá, vamos fazer acontecer. Por isso aqui, letra B, acréscimo e revitalização. Cansados? Vamos lá. 14 minutinhos, temos ainda a 9. Assinale a alternativa em que o pronome destacado pode ser colocado antes ou depois do verbo, seguindo a norma padrão. Antes ou depois do verbo, seguindo a norma padrão. Qual será que poderia ser colocado antes ou depois do verbo sem perder a norma padrão? Então, olha lá. Sabe-se que é a extensão da dor, mas se considera ou é de fato. O tipo aqui descontraído nunca se vitimizou. Olha só. Mas considera-se ou mais se considera. Daria? Nunca se vitimizou. Nunca vitimizou-se. Mas tem o nunca, que é para palavra atrativa. O tipo aqui
Combinaram-se os... Não, que nunca começa com pronome. D. Serve como para indicar o ponto no qual não, palavra negativa puxou. Nunca havia encontrado um prato que ou seduzisse... Não, só dá pra colocar seduzia ou... Não dá. Então aqui tem que ser letra A, letrinha A. E depois, A10. Se no início de cada enunciado de passagem todos temos graus variados de resiliência diante a vida, ninguém é o tempo ideal. Uma coisa não invalida a outra. For incluído o termo talvez, a sequência coerente será. Olha só, incluindo o talvez, a sequência coerente será. Todos tínhamos graus variados de resiliência diante da vida. Talvez ninguém era o tipo ideal. Talvez ninguém seria o tipo ideal. Talvez ninguém fora o tipo ideal. Talvez ninguém foi o tipo ideal. Talvez ninguém seja presente, seja o tipo ideal. Letra E. Ali era a questão da questão verbal que vem depois. Beleza? Cansados? Vamos para 11. Vamos que é FUNESP é maratona, é prova cansativa. Com as modificações feitas às personagens, às passagens, não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida, houve reação com o aprendizado, estão de acordo com a norma padrão de concordância verbal em. Não há lamúrias ou sofrimentos para o mundo. As dores existem, sentiram-se, houve reações com o aprendizado. Não haviam lamúrias, não. Ou sofrimento para o mundo. Existia dores. Não, existiam. B não dá. A dá, a B não dá. Não se registram lamúrias ou sofrimento para o mundo. Há dores. Foram sentidos. Não. Tá? Há dores. Foram sentidos. Separou ali, não dá. Não se registra lamúrias e sofrimentos para o mundo. Há dores. Não, né? Não dá. D. Houve lamúrias, houve sofrimento para o mundo. Houveram dores. Não. Tá? E E, não se registra lamúrias e sofrimento para o mundo. Está aí as dores. Não, pelo amor de Deus. Aqui é a letra A, tá? Letrinha A. Agora vamos de 12. É correto afirmar que as palavras destacadas nas passagens sem falha sem jaça. Ele não era um homem de vontade efêmera, tá? É correto afirmar que as palavras destacadas nas passagens têm sinônimos adequados? Gente, jaça é algo assim, essa jaça é algo sem utilização. E férrea é algo muito forte. Então, jaça não pode ser pureza, não é defeito, não é perfeição, é uma mácula ou é um valor, uma mácula. E férrea não é cruel, necessariamente, é muito forte, sabe? Férrea é forte. Então, inquebrantável. Letra D, inquebrantável. Olha, quando a gente bota aqueles TikTokzinhos lá pra vocês falando sinônimos, vocês acham estranhos? Aí, ó. Agora vamos pra 13, que antes na 14 tem tirinha, e na 13, né, aqui é a última sobre essa questão. Bastante interpretação de texto, bastante ortografia, do tipo você entender as palavras, bastante semântica mesmo, que eu quis dizer. E agora a gente tem a 13, né? Assinale a alternativa que possui apenas palavras empregadas em sentido próprio. Olha só. Ouve a crítica e não desaba. Vive a frustração sem controle e experiência. O termo se origina da capacidade de ricochetear, de saltar novamente. Mostra a perfeição que para nós que chafurdamos no lado da existência banal, não, sem a exceção da dor. Aqui eles estão falando assim, gente, ó, o que roda em torno de si, tá? A palavra e o seu significado. Ricochetear é saltar de novo, ricocheteou, foi e voltou, saltou, pulou, tá? Então aqui a letra B, que é ricochetear, beleza? 14, resistência. Uma tirinha ali, tá? Do Armandinho. Que é isso, Armandinho? Quá, quá, quá. Brincando de boneca. Brincando de pai. Pá, que tiro foi esse? Tendo em vista a fala de Armandinho, é correto afirmar que o efeito do sentido da tira consiste em corroborar a visão preconceituosa, corroborar, ajudar, corroborar consenso comum, tecer uma crítica implícita ao estereótipo
considera que cuidar dos filhos é tarefa feminina. Terceiro, uma crítica explícita ao comportamento infantil. Terceiro, um comentário pertinente acerca dos acertos hábitos infantis. Não. Letra C, falar desse hábito aí, né? Que não une os hábitos de casa com o menino, sempre com a menina. Então, aqui, pais também, né? E a questão de ajudar os pais. Depois, a gente vai ter novamente textão, tá? Que vai responder da 15 a 20 e bora lá, ó. Nos anos 30, milhões de americanos foram atingidos pelos efeitos calamitosos da Grande Depressão. E não foi diferente com Napoleão Hill, empreendedor que saltava de galho em galho e naquela altura tentava a sorte como escritor. Ele sobrevivia do socorro financeiro da família e da esposa. Isso até que o divórcio arrastá-lo para o fundo do poço. Mas Hill encontrou uma forma de dar a volta por cima e ele não podia lutar contra as ruínas econômicas porque não lucrar com ela. Com base em seu próprio desalento, escreveu o que viria a ser o maior sucesso. Quem pensa, enriquece. Opa, tô aqui mostrando pra vocês. Quem pensa, enriquece. Hoje, com 120 milhões de cópias vendidas, a obra foi pioneira para explorar uma premissa básica do aconselhamento motivacional. Com determinação e pensamentos positivos, qualquer um pode vencer na vida. Que a literatura de Hill tenha conservado seu apelo ao longo das décadas não chega a ser surpresa. Ele foi, afinal, um dos inventores da autoajuda moderna. Não deixa de ser uma ironia, contudo, o seu súbito empreendimento no Brasil da pandemia, né? O súbito empoderamento do Brasil na pandemia, né? Da crise econômica, da polarização tóxica. Mais esperto que o diabo. O livro que o americano fez em 1938 e ganhou edição no Brasil só em 2014, atropelou o mercado editorial no ano passado. Foi isso mesmo, a obra de autoajuda dos anos 30 foi o livro mais vendido no país em 2020, com 234 mil cópias comercializadas. A ascensão do título coroou um movimento que se destinava desde 2019, quando o líder do ranking Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, autor que fez fama à sombra da Grande Depressão, vivendo um período de medo que o aumentou a busca por livros de superação. Diz o editor Maciel Conte Júnior, inebriado pela obra de Hill, Conte Júnior largou o ramo farmacêutico para se dedicar ao editorial e, junto de outros empresários, criou a Citadel, casa de Mais Esperto que o Diabo. Hill escreveu a obra em 1938, na estreia de Quem Pensa Enriquece. O livro, contudo, foi engavetado por veto da dona Annie Lu, última das 5 esposas do autor, por questões religiosas. Além da menção do dito cujo no título, o manual é todo construído em torno de uma fictícia entrevista entre o autor e o diabo, que exige ser chamado de Sua Majestade. Hill usa a metáfora demoníaca para denunciar os pensamentos negativos como fonte insidiosa de toda infelicidade. Essa pérola só seria publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2011. Grande Depressão, perspectiva, autoajuda, metáfora ali com relação ao diabo. Vamos às questões. 15. Tratando de um livro escrito em 1938, a matéria de Veja destaca. Vamos lá. O empreendimento editorial mais bem sucedido de 2020 e sua relação com o insucesso no mercado livreiro, relação entre o diabo, entre a obra de Dale Carnegie e os eventos que anteciparam a Grande Depressão nos Estados Unidos, o sucesso editorial nos dias atuais de Quem Pensa Enriquece, graças à reedição, a necessidade de superar obstáculos nos momentos difíceis, a reapropriação hoje de um tema que desperta interesse por estar associado a períodos de crise. Está falando sobre temas e crise. Por que as pessoas querem consumir isso? Por causa da crise, fiz uma retomada de tempo. Então, só pode ser letra E. Depois, 16. É correto afirmar que o texto é de natureza. Vamos lá. Científica, polêmica, jornalística, religiosa ou opinativa. Gente, não é ciência, não é uma tese. Não é só trazer polêmica, porque ele está contando algo. Não é jornalística, porque ele não está noticiando. Não é religiosa, é opinativa, tem caráter educativo e emprega expressões de sentido próprio, tais como o autor fez fama à sombra da Grande Depressão e atropelou o mercado editorial. É uma opinião, é um artigo de opinião.
E agora a gente vai ter um pouquinho aqui de gramática para não perder o costume. As expressões desatento e ascensão têm antônimos correta e respectivamente em. Antônimo é o contrário. Então, o contrário de desatento é contentamento, ânimo, desalento, perdão. Contentamento, ânimo, desconfiança, indefinição ou esperança. Bom, dá para ficar entre A e B. O contrário de ascensão, crescer, subir, ter visão, ser visto, melhorar. Subir, ascender, declinar. Letra B, tá? Ascensão não é o contrário de conter. Então, se ascender é crescer, desacender seria declínio, seria ali 17, letra B. Ufa, Chay, só tem mais 3, a 18, a 19 e a 20. Bora lá. 18 vai dizer assim, ó. Na passagem do primeiro parágrafo, naquela altura tentava sorte como escritor. O que ele quer dizer? A expressão destacada faz referência à época do nascimento, ao salto de ganho de galho, ao período daquela Grande Depressão, ao período em que se divorciou ou ao momento. Ali fala da Grande Depressão. Então, letra C. E aí você está cansado, e aí começa a pegar, e aí você está em quase meia hora de prova, e já começa a pensar, meu Deus, eu tenho direito, eu tenho lógica, eu tenho um monte de outra coisa, ainda tenho redação. Mas bora lá, por isso é assim rapidinho. Eu faço rapidinho para mostrar para vocês a lógica rapidinha que tem que ser. E a 9. A alternativa em que a passagem do texto está reescrita de acordo com a norma padrão. E aí são 4 textos diferentes. O movimento centrado em obras de superação viu-se coroado com a ascensão do título. Tudo certo. B. Não chega a ser surpresa que o apelo à literatura. B. C. Sabe-se que a convicção religiosa de Dona Anne, esposa do escritor, foi decisivo para que o livro ficasse engavetado por anos. Precisava dar a convicção. D. Seu súbito é a concordância nominal, né? Seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia não deixa de ser, de certa forma, irônico. Vetado, graças à decisão de Dona Ana Luíse, vetada a obra. Então, aqui só pode ser letra A. E chegamos na última, né? Assinale a alternativa que a passagem do texto está reescrita de acordo com a norma padrão de regência verbal. E o emprego da crase. Putz, tem um vídeo aqui só falando de crase, né? Aqui o emprego da crase, assim, ao léu, mas sempre cai crase. Socorro financeiro da família e da esposa garantia a sobrevivência. Não precisava de crase ali. Vemos um período de medo em que o levou a uma... Não precisava de crase antes do uma não vai crase. Conte Júnior largou o ramo farmacêutico comprometendo-se a trabalhar. Não vai crase antes de verbo. D. Ele não podia opor-se à ruína econômica. Por que não lucrar com ela? Quem se opõe a alguma coisa. Ruína é a ruína. Então, letra D. Dá. Vamos ver aí, vai que é recurso. Efeitos calamitosos da Grande Depressão atingiram a milhões. Antes de números não vai crase. Então, aqui, letra D. Meus amores, uma prova super cansativa, uma prova extensa, uma prova super eliminatória, tá? Para não ficar muito extenso aqui, eu vou deixar para vocês o download da prova para vocês, 2 links de download para ajudar vocês aí a fazer essa prova. Não deixe de me acompanhar aqui no canal. Se você tem alguma dúvida e quer mais vídeos sobre a FUNESP, diz aqui para mim e me conta qual é o concurso que você vai fazer. Um beijo!